Estamos aqui mais uma vez na Farmagalb hoje com uma convidada muito especial, nossa modelo fitness, a Sara. A Sara que é inspiração para muita gente. Ela treina, ela tem uma rotina bem regrada quanto à suplementação, quanto dieta, treinos, e ela já até competiu, né? Sara, muito obrigado por você ter aceitado aí nosso convite. E a Sara trabalha com a gente, né? Ela só desceu, né? Sim, Tudo bem? tudo bem, obrigada pelo convite. Pegou de surpresa, mas a gente sempre está preparado, né? Não é? Sara, e conta pra gente aí, como é que foi a chegada na sua vida fitness? O que mudou? O que fez você, de certa forma, procurar uma melhora no seu estilo de vida, né? Conta pra gente. Sim. Tudo começou quando eu terminei o meu tratamento, né, contra os transtornos alimentares. Eu tive anorexia, tive depressão e demais, né, transtornos. E eu recebi alta, uma alta forçada, mas é porque realmente o tratamento não estava dando certo, então eu realmente precisava procurar aí por novas opções, né? E inicialmente a academia não era uma opção, eu morria de medo de músculo, morria de medo de aparentar estar gorda, grande, e eu realmente gostava de tudo que tivesse assim ligado à magreza. Mas eu comecei a treinar no intuito de emagrecer mais, né? E a genética aí mostrou que não era bem assim que funcionava. Então eu comecei a desenvolver bastante, né? Eu tava comendo pouco e ainda assim os músculos começaram a aparecer, então aquilo para mim foi uma surpresa, um choque. As pessoas estavam entre elogiar, estranhar, e com o tempo eu fui pegando bastante gosto, né, pela musculação. Eu vi que a musculação mudou meu corpo. No começo foi um susto, mas com o tempo eu comecei a gostar dos resultados, da disciplina. Então a musculação ela chegou minuciosamente trazendo aí alguns resultados e com o tempo a gente foi evoluindo, evoluindo até os palcos. E quanto te ajudou, né? Queira ou não, a gente sabe que quando se trata de tratamento voltado à depressão, é um tratamento um pouco mais longo. Quando mexe com a mente, eu acho que é um pouquinho mais complexo, né? Quanto te ajudou essa parte de treino? Fala pra gente. Eu comecei a treinar em um período muito difícil e eu achava que não tinha solução, não tinha saída. Então eu só saí de uma fase assim de tristeza profunda para aceitação e eu não sentia absolutamente nada. E com a musculação a gente já começa com aquela motivação, né? Mas com o tempo a motivação vai embora e o que fica realmente é a disciplina. E com essa disciplina eu consegui focar nos treinos, focar em dieta. E eu até poderia falar que eu fiz isso ou aquilo para me curar da depressão ou para ser menos ansiosa. Mas a realidade é que a musculação começou a... Eu sinto que a musculação ela trabalha mesmo, né, no nosso cérebro. E não só a musculação, como outras atividades físicas. Existem pessoas que se encontram na corrida, no ciclismo, na natação. No meu caso, foi a musculação. Então, ela me ajudou em diversos aspectos, mas principalmente com relação à disciplina. E eu vi que tem como você se interessar por várias coisas na sua vida, né? E eu acredito que para mim, me apegar a algo fez com que eu saísse daquele lugar de depressão profunda para um lugar de reconhecer que a vida consegue ser boa a partir do momento que você se apega a alguma coisa. A questão da disciplina, porque você chegou a um nível de evolução que você chegou a competir, né? Sim. E aí, como surgiu a ideia? Amanheceu um certo dia, calma aí que eu vou ficar com fome e treinar mais que não sei o que, e vou subir, vou competir. De onde surgiu aí essa ideia? A ideia de competir surgiu mais ou menos um ano depois de eu começar a treinar, né? Teve toda aquela questão dos resultados e as pessoas falavam, nossa, você leva jeito para tal categoria. Inicialmente era biquíni, né? Mas aí o físico ele foi se revelando assim bem desenvolvido. E eu não tinha nenhuma influência da internet, eu não sabia muito sobre o fisiculturismo, mas eu conhecia pessoas que competiram, né, falavam sobre, e eu comecei a me interessar muito pela questão da preparação, a forma como eles descreviam, né, uma preparação, o pós, uma competição, e aí eu comecei a pesquisar bastante. Eu tentei, né, fazer uma preparação, só que eu conheci, infelizmente, pessoas que me
colocavam bem para baixo e falavam: olha, você não vai conseguir subir nem como biquíni. É uma coisa assim que você não tem, exige um esforço que você não tem. E aquilo fez com que eu regredisse na ideia de competir. Só que um tempinho depois eu conheci o meu treinador e ele me motivou muito. Ele avaliou meu físico pessoalmente pela primeira vez. Ele falou: Sá, você tem muito potencial para coisas que você nem imagina que você consegue. E aí foi quando ele começou a me explicar mais sobre a preparação, tirou todo o medo, né? Ele desfez aí todo o bicho de sete cabeças que eu imaginei que seria. E realmente é bem difícil, né? Foi mais difícil do que eu achei que seria, só que eu vi que eu era assim capaz. Então eu comecei a me apaixonar cada vez mais por isso, cada detalhe da preparação, né? E eu acredito que tudo começou com uma palavra de motivação. Só que as palavras de motivação, com o tempo, começaram a deixar de existir. Então, é realmente a disciplina que fica, né, acima de tudo. E qual o maior desafio que nesse período de preparação? Dieta, treino, psicológico? O que foi aí que você encontrou de mais dificuldade? Eu acredito que o psicológico, porque eu comecei a minha preparação e eu estava num trabalho que era longe de casa. Então, a questão de você saber que você tem que acordar aí 3 da manhã, fazer um cardio, e você tem que estar no seu trabalho 7 horas da manhã, tudo assim, numa correria muito intensa e o seu dia acaba muito tarde e ele começa muito cedo e você sabe que você precisa dormir, você também precisa comer e haja bolsa para levar tanta marmita para tão longe. Então, a nossa cabeça, ela realmente fica bem difícil de lidar, sabe? Ao cansaço, você tem que lutar contra esse cansaço físico, mental, a sensação de você não conseguir, você não sabe como estão as outras pessoas que vão subir com você. Então, assim, é, a dieta, eu acredito que não tenha sido tão difícil, porque para uma pessoa que enfrentou diversos transtornos alimentares, né, ter disciplina com comer pouco é uma coisa assim tranquila. O difícil foi comer muito. E difícil também você ficar nessa ansiedade toda, né? Esse medo de você não saber quem que vai subir com você, como que elas estão, como tem sido o treino delas, será que o seu treino chega aos pés do treino delas, a sua dieta, enfim, principalmente quando é a sua primeira competição, né? Você não sabe se você está fazendo certo, se o seu coach está te orientando e você entendeu essa orientação. Então a cabeça fica uma loucura. E é interessante que você fala que a maioria das pessoas tem como referência fisiculturismo os influenciadores que já vivem disso, né? Mas esquece que a maioria, mais de 90% aí das pessoas que amam o esporte e acabam competindo, eles não vivem somente disso, eles têm uma rotina, eles trabalham e acaba tendo mais dificuldade ainda para você conciliar tudo isso. Imagina você trabalhar 9 horas por dia e nesses intervalos, em muitos lugares você não tem, você não consegue fazer as refeições. Sem falar que uma preparação ela requer dinheiro também, né? Muito. E aí, como é que foi para lidar com isso? A gente tem referências, né, da internet. Atletas, pessoas que elas simplesmente trabalham postando vídeo na internet e elas ganham dinheiro descansando para competir. E uma preparação exige bastante descanso. Descanso físico mesmo, sabe? Isso não quer dizer que exige que você descanse dos treinos, mas quando você não consegue descansar porque você vive uma vida real, sabe? De uma pessoa que trabalha, CLT, ou uma pessoa que estuda. Eu conheço atletas que são mães e elas se cobram também nesse sentido. Eu não digo que a disciplina torna-se mais difícil, porque a disciplina quem tem, faz o que precisa ser feito e consegue atingir seu objetivo. Mas exige bem mais, né, das pessoas. E para eu entender que eu não tinha vida da atleta que eu via no Instagram e eu via que ela sempre entregava um físico assim de qualidade, sabe? Mais de 5 competições por ano, foi um pouco complicado. Porque eu me olhava numa situação em que talvez a minha única competição seria talvez uma vez por ano ou 2 vezes por ano no máximo. Então, parar de se comparar para viver o seu processo na sua vida que é real e só você pode viver dessa forma é uma coisa assim que foi imprescindível para que eu entregasse algo bom, sabe? Tivesse um bom resultado. E o financeiro, porque
A maioria dos atletas, né, que está começando ou que está habilitado a competir internacionalmente, eles dependem de um coach acreditar, né? Sim. Você depende de suplementação, você depende de recursos ergogênicos, você depende de alimentação, e tudo isso é caro, né? E para quem hoje trabalha e ganha um salário, né, acaba sendo um pouco mais complicado, certo? Como foi o processo? Beleza, motivação você dá um jeito de arranjar de algum lugar. Sim. Comer, você come menos ou come mais também dá um jeito. E a comida? E os recursos? E o tempo? E todo por trás? Porque até um biquíni que você compra, ele tem um valor agregado alto, né? Como foi feito, né? Patrocínio. Conta pra gente qual foi a dificuldade que a Sara passou. Porque muitas das pessoas estão vivendo isso. E outras que não estão vivendo têm curiosidade ou imaginam que é uma coisa... Nossa, vamos competir. Não é bem assim, né? Sim, isso é verdade. A questão financeira pega bastante, porque tudo para competir é caro, desde um salto, que assim, falando de valores, um salto de R$ 300, um biquíni de 800, e aí são N parcelas de tudo, não é só salto e biquíni, mas são manipulados, né? São suplementos que para você suplementar para competir, as dosagens de muita coisa vai subir de forma exacerbada. Então, de um suplemento que você comprava 1 ou 2 potes no mês, você vai precisar comprar 5 ou 6. Então, o que me ajudou bastante, para ser bem sincera, foram as parcerias, porque naquele tempo eu tinha uma parceria de suplementação, né? Eu ainda tenho, só que eu troquei, mas eu já tinha. Então, ele me ajudava bastante com isso, inclusive ele era o meu patrão. Ele me ajudava bastante. Aqui a Farmagalb eu consegui contar muito com manipulados, né? Todo tipo de manipulado que eu precisava, eu tive aqui. E suplementações também que eu não tinha como pegar da parceria, porque não tinha, ou enfim. Eu encontrei de tudo aqui. E como você falou sobre um coach que acredita, né? Meu coach, ele acreditava tanto em mim, e ainda acredita, por mais que nesse momento eu não esteja em preparação, eu não pense em competir, que ele me ajudava com muitos recursos ergogênicos, muitos estimulantes. Então, assim, tudo que eu precisava, ele me ajudava. Então, assim, a minha preparação, ele praticamente pegou no colo, sabe? Muitas coisas, assim, que eu precisei. Mas, na questão financeira, de tudo aquilo que saiu do meu bolso, realmente foi pesado, porque muitas vezes a gente vê que o nosso salário não é compatível com tudo aquilo que a gente precisa gastar, por mais que venham muitas ajudas de fora. Então, eu realmente precisei abrir mão, assim, de muitos caprichos, né, pessoais. Eu gosto bastante de comprar roupa, sapato, e foi uma coisa, assim, que eu tive que entender que a disciplina não vem apenas do treino e da dieta, né? Tem também toda a disciplina financeira. Então, eu tive que ficar recalculando rota, eu tive que abrir mão de muitos caprichos meus, de muitas vezes que eu realmente gostaria de sair, ou comer fora, por mais que tivesse que procurar algo dentro da dieta, era assim, uma pessoa que vivia em casa porque precisava evitar gastar o máximo possível para que eu conseguisse conquistar aquilo que eu queria, né? Não só pelo treino ou pela dieta. E essa é a realidade da maioria dos atletas hoje de fisiculturismo, né? Sim. E assim, pessoal, a pessoa vai competir e ganha lá o primeiro, o segundo lugar, não imagino que ela vai ganhar um prêmio que compense todo o investimento que foi adquirido. Falo dos campeonatos, né? Esses que são mais comuns e mais populares. Você vai ganhar ali uma bolsa, um suplemento, e o investimento ele realmente vai ficar pelo amor do esporte, né? Sim. É que as pessoas não imaginam isso, né? Sim. Ah, ganhou primeiro lugar nessas competições menores, você vai ganhar de repente, um valor financeiro muito baixo que vai pagar o biquíni, o salto e coisa do tipo. E assim, muitas das vezes é rezar para alguém te enxergar ou alguém patrocinar alguma coisa do tipo. Fora isso, o investimento é tudo por conta do atleta, né? Exatamente. Muitas vezes o suplemento que você ganha nem é um suplemento que você usa. Então, assim, é realmente a questão do amor mesmo pelo esporte. Existem pessoas que competem pela visibilidade que dá e realmente dá. Eu não julgo, até porque realmente dá uma visibilidade para o trabalho da pessoa, mais credibilidade, né? Então, eu acredito assim que, por exemplo, para personal trainer, algum treinador, quando ele compete, ele tem muita credibilidade para falar para os alunos que eles precisam ter uma disciplina, porque eu tive o suficiente. Então,
quando você ama o esporte, você passa por tudo isso, você compete, você vê se é isso mesmo que você quer. Se você ama de verdade, você se esforça e vai lá e compete uma segunda vez, né? Eu não penso em competir novamente, por algumas questões pessoais mesmo, mas foi bem difícil abdicar da ideia de que competir já estava fora de mão para todos os meus objetivos que estão além da competição. E é amor mesmo, né? Porque você coloca seu corpo ao extremo. Conta aí uma fase da preparação que você achou mais difícil, assim, nossa, essa daqui foi... A fase mais difícil, com certeza, é o final, né? Eu acho que todo mundo vai falar isso, porque no fim de tudo, você não come nada. Para mim, o meu corpo ele não respondeu muito ao cutting, nem ao cutting extremo. Então, eu tive aí que fazer um bom uso de estimulantes, porque mesmo zerando o carbo, e normalmente isso não se faz numa preparação, né? Só em alguns casos, como o meu físico ele ainda não estava respondendo e ele ainda estava grande, sabe? Não estava secando. Então, assim, foi difícil porque na minha cabeça eu estava fazendo algo de errado, mas o peso descia, só que o físico ele não mostrava aquilo que ele precisava mostrar. Então, eu falava, se eu precisar ficar sem comer, eu fico. Só que não era muito bem assim, por esse caminho. Então, essa fase foi difícil. Eu achei que eu não aguentaria, porque a gente estava tirando tudo. E até mesmo a salada precisava ser contabilizada certinha, né? Até mesmo a água que eu tomava. Então, foi difícil porque eu já estava com fome o bastante para dizer não aguento mais, só que ainda tinha um longo trabalho pela frente, por mais que faltassem 2 semanas para competir. Quanto durou o tempo de preparação que você... A minha preparação durou 6 meses. Então foram 6 meses para no final desse tempo você apresentar um físico estético para ser apresentado no palco, certo? Sim. E para as pessoas que estão de fora e vêm em uma busca de um físico perfeito, querem manter isso pelo ano todo, fala pra gente aí como que é, mostra um pouquinho a realidade que não é bem assim, né? É humanamente impossível. Eu falo porque depois da competição tem aquele hambúrguer, né, que a gente gosta de comer para comemorar. E mesmo que uma semana depois da competição eu tivesse segurado o suficiente para não ter um rebote, sabe? Comendo assim, praticamente o mesmo tanto que eu estava comendo uma semana antes de competir, meu corpo ele ainda respondeu da forma como eu não gostaria. Então, qualquer coisa que você come fora dessa dieta já vai tornar o seu corpo diferente daquilo que ele estava antes. Então não tem como manter um físico assim. Não é saudável, não é bom, a gente não fica bem, a gente não fica bem com as pessoas, com a gente. A nossa saúde fica numa situação um pouco precária. Então é por isso que muitas vezes a gente compara com as pessoas da internet, porque essas pessoas elas podem competir mais de 5 vezes por ano e ficar bem com isso, né? Só que para pessoas que trabalham, que têm uma vida de constante movimento e não são pagas por stories, não são pagas para descansar, é um pouco complicado dizer que é possível viver um shape de competição assim tranquilamente. E assim, existe a maneira correta de se fazer, né? Que mesmo a maneira correta vai colocar seu corpo no limite, vai colocar seu corpo ao extremo, mas desde o acompanhamento de médicos, nutricionista, preparador físico, vem uma equipe multidisciplinar por trás para garantir que, mesmo ao extremo, você corra os mínimos riscos possíveis e, posteriormente, você consiga restabelecer sem ter tantos efeitos colaterais assim. Só que não é a realidade da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas tem um coach que tem muita fé, né? E muitas das vezes não tem o conhecimento suficiente. E esse cara vai ser o multidisciplinar da situação. Onde muitas das vezes ele vai agir como médico, muitas das vezes ele vai agir como nutricionista, como preparador físico em si. E isso coloca-se em risco também, né? É interessante que as pessoas saibam que a carreira do fisiculturismo não é tão fácil assim, não é tão glamurosa. Tanto que a gente vê muitas pessoas jovens falecendo pelo quanto exige, né? A alta performance exige-se muito, né? Muito sacrifício, muita doação, muita entrega. E nem todo mundo está... Ou muitas das vezes as pessoas estão dispostas a isso, só que tem um preço por trás, se não for feito direitinho, né? Sim, até porque o fisiculturismo não é sobre ficar bem ou sobre vida saudável, né? Eu acredito que vida saudável é você fazer aquilo que está dentro do possível para que você fique bem e com um corpo legal. Agora, um shape de competição se mantém com um déficit calórico, assim,
extremo, né? Muito tempo de cardio, mais do que deveria, e um descanso que está além daquilo que pessoas que trabalham e estudam podem ter, né? Você vai desequilibrar praticamente tudo o seu corpo, né? É. A água, tudo. Então, assim, não é tão simples assim. E um recado aí para as pessoas que veem a Sara treinando, viram a Sara competindo e se comparam, né? Qual o recado você daria para calma, você tem uma rotina diferente, você tem uma genética diferente, muitas das vezes você não vai fazer o mesmo sacrifício que eu fiz, e foi feito isso em cima na busca de um resultado para um dia específico, não uma coisa que eu consiga manter. O que você falaria pro pessoal aí para falar assim, cara, muitas das vezes vai ficar assim um pouquinho mais inchada, vai ficar um pouquinho retida, vai ter um pouquinho de gordura. O físico da competição, ele não foi construído em cima do que eu considero saudável, né? Em cima do que eu considero aceitável nos dias de hoje. Então, eu reconheço que naquele tempo eu vivia em função do físico da competição. E foi um momento bem turbulento, né? Na minha mente, na minha rotina. Acredito que no meu trabalho também. Então, até hoje, eu me comparo com a Sara da competição. Eu me pego vendo uns vídeos do Instagram, exibindo aquela pele finíssima, né? E eu falo assim, gente, mesmo com a melhor das dietas, eu não consigo mais chegar nesse ponto. Porque eu não quero chegar naquele ponto que eu estava na minha cabeça, nas coisas que eu abdicava. Então, realmente, é uma coisa que eu falo pra mim, não se compare com aquela Sara. Se eu preciso falar isso para mim todos os dias, eu acredito que algumas pessoas precisem escutar sobre isso. Porque é um tempo, assim, onde você abre mão de muitas coisas que são necessárias para sua vida, para que você viva um momento, para que você viva um troféu, um primeiro lugar, um segundo lugar. E realmente a sensação é maravilhosa, só que às vezes a gente só quer viver bem, a gente só quer viver saudável. Então, não tem como a gente se comparar com uma pessoa que tem uma estrutura diferente da nossa, tem uma genética diferente da nossa, uma vida totalmente diferente. Eu conheço pessoas que trabalham em casa, pessoas que não trabalham, pessoas que podem treinar em qualquer horário. E o treino dela sai melhor, né, do que o meu, que só consigo treinar à noite. Eu já vivi situações em que eu pude treinar às 5 horas da manhã, 10 horas da manhã, treinar à noite. Então, eu sei que cada semana a minha rotina muda, cada semana eu consigo entregar algo bom ou não. Então, quando a gente respeita, né, esse princípio da individualidade, não só na musculação, como na nossa vida pessoal também, a gente se contenta bem mais com o resultado que a gente consegue. Claro que a partir do esforço que a gente oferece também para isso. E assim, é interessante você falar porque muitas das vezes a pessoa já é mãe, tem uma rotina em casa, trabalho, não consegue se alimentar tantas vezes assim, ou até mesmo a nível de investimento, né? E essas pessoas acabam se frustrando porque elas acabam se comparando e querem buscar uma coisa que vai ser um pouco mais complicada ou e muitas das vezes impossível de ser alcançada se você não tiver uma estrutura por trás, como você está falando, né? Sim, existem. Eu tenho parcerias, né? E elas me oferecem recursos que eu não teria alguns resultados específicos antes, como eu estou tendo agora. Existem algumas pessoas que não têm esses recursos, que não tomam, por exemplo, as mesmas fórmulas que eu. Então, algumas pessoas comparam o pump delas pós-treino com o meu, mas a fórmula que eu tomo aqui da Galbi é sobre vasodilatação, para você ter um treino de qualidade, aumentar a oxigenação sanguínea, ela age no meu corpo de uma forma que o meu corpo ele não sentiria esse efeito se eu não tivesse tomado. Então tem todas aquelas coisas de recursos que eu utilizo no meu treino, no meu pós-treino, na minha semana, e elas entregam um resultado específico. Mas a partir do momento em que eu parar de tomar, pode ser que meu corpo não responda dessa forma, né? Então existem pessoas que não utilizam desses recursos, mas elas querem ter o mesmo resultado que o meu. Não que isso torne obrigatório, né, com que elas utilizem desses recursos, mas é importante que a gente olhe para saia de um lugar em que nós olhamos para o resultado do outro e queiramos ter esse também, e a gente olhe para o resultado que a gente consegue ter com aquilo que a gente tem. É da realidade, né? Sim, Isso é legal falar, porque você usar alguns influenciadores, como o próprio nome já diz, ter influência é buscar alguma coisa que tem dentro da sua realidade, uma disciplina, o treino, o colocar o seu corpo em movimento, e o seu resultado vai ser único e individualizado.
buscar uma referência de corpo e de estética, às vezes acaba não sendo tão sadio, né? Acaba não sendo tão saudável assim. Porque a frustração em cima de tudo isso faz com que você abandone e até os poucos resultados que você teve ali inicialmente seja deixado de lado. E é um processo, né? Isso é verdade. E raramente a gente vai buscar na internet pessoas que têm a mesma rotina que a nossa e vai encontrar. Cada pessoa vive algo totalmente diferente. Na outra semana eu nem sei como que vai estar a minha vida. Não sei quantos treinos eu vou conseguir fazer. Na semana passada eu fiz 4 treinos, pode ser que essa semana eu faça um. Surja um compromisso, surja alguma demanda que eu precise abdicar do treino para cumprir, né, com essa obrigação. Então, assim, eu acredito que nada é previsível, nem a vida do outro e mesmo a minha. E outra, quando você pega um atleta de alta performance, onde ele vive hoje disso, é 20, 30, 40, 50, 60 mil reais por mês que é gasto para manter ele esteticamente a nível de competição, né? Sim. Ou até mesmo nas preparações. Então, é realidade diferente. Sim. Mas legal, Sara. Agradecer aí pelo bate-papo, tá bom? E qual seria o último recado que você daria para o pessoal que está te olhando, às vezes ver você como referência? O que você diria para essas pessoas? Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco sobre mim, sobre a minha preparação. E eu também gostaria de agradecer essas pessoas que confiam no meu trabalho, né, com a internet, que escutam o que eu falo e acreditam nisso. É realmente muito importante, é exatamente por isso que quando eu falo sobre algum suplemento, eu busco primeiro um conhecimento sobre isso, né? Quando eu falo sobre alguma fórmula manipulada, por mais que não seja a minha área, eu busco saber daquilo que eu estou falando, não só para mim, mas para as pessoas que estão escutando, né, sobre isso. E muito obrigada por acreditarem no meu potencial, tanto agora como no tempo da minha preparação. E é isso, eu acredito que a questão da não comparação é extremamente importante para a gente que gosta de se inspirar nas outras pessoas, né? Porque quando a gente se inspira, a gente não espera que a gente seja igual ou que a gente tenha os mesmos resultados. Mas eu gosto bastante de me inspirar em pessoas que têm algo para me agregar na minha vida, não no meu corpo, nos meus resultados. E com aquilo que eu absorvo, né, dessa história, desses ensinamentos dessas pessoas, eu construo algo meu, algo que ninguém pode construir igual. E a melhor coisa que a musculação trouxe para você até agora? A disciplina, sem dúvidas, parece até um pouco clichê, mas é uma disciplina que eu não tinha antigamente no meu trabalho, na minha vida espiritual. Por mais que eu seja uma pessoa bem voltada para o trabalho, para cumprir objetivos e metas, mas eu acredito que essa disciplina, não só da musculação, como da preparação, ampliou a minha visão de forma que, se eu preciso fazer algo, eu faço, independente do meu momento, né, pessoal. Então, no trabalho, no espiritual, com a minha família, e eu com certeza dou muito mais importância para coisas que, quando eu estava muito mal mesmo, né, com relação à depressão, ansiedade e outros, eu não dava essa devida importância. E eu tenho visto os resultados disso, né? A forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente enxerga tudo quando você tem algo para se apegar, é totalmente diferente. Entendi. Eu pensei que você ia falar que era Moisés. Aí, Moisés, tá vendo? Trouxe também. Graças a Deus, eu conheci o Moisés treinando. Pois é, viu? Tá vendo? Eu pedi ajuda. Eu falei assim, meu punho tá machucado. Entendi. Então tá bom, Sara. Muito obrigado, tá bom? E quiser encontrar a Sarinha, eu vou deixar aqui o Instagram dela. Sigam, que ela tem muito a contribuir. E use-a como referência, que ela é uma pessoa muito disciplinada. Bom? Obrigado, Sara.